Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou médico psiquiatra e muito bem-vindo ao Diário do Psiquiatra. Esse daqui é o meu primeiro relato no dia 3 de junho de 2024. Qual é a intenção aqui? Geralmente, os meus pacientes, apesar de muitos variados, têm queixas muito parecidas. E eu gostaria de trazer as principais dificuldades deles, obviamente respeitando a privacidade, não colocando nomes, obviamente, tentando deixar o mais generalista, para o paciente não achar que eu estou falando dele em específico, mas de uma forma que possa ajudar outras pessoas que vejam esses vídeos. Eu tenho aqui do lado as minhas anotações, então não estranhe que eu vou fazer aqui. E eu vou fazer nesse início sem grandes edições, porque primeiro a gente faz, depois a gente melhora, ou também conhecido como melhor feito do que perfeito. Primeiro paciente. E, na verdade, olha que curiosidade, esse paciente, isso que eu vou querer mostrar agora, não foi somente de um paciente, mas em dois. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas mais especificadamente, e eu estou atendendo pacientes que moram por aqui. E a gente está no meio de todo esse caos que é de enchente e perdas e pessoas sem casa, pessoas muitas vezes com poucas condições financeiras perdendo tudo. Ou seja, um contexto altamente depressivo e altamente ansiogênico. E em situações assim é esperado que você fique mal, né? É esperado que você tenha momentos de ansiedade, é esperado que você tenha momentos de tristeza, o que não necessariamente quer dizer que você tem um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso. A gente não pode querer medicar tudo. Mas, Tiago, então quando que a gente medica em situações assim? Um dos principais critérios que eu utilizo é: está trazendo um prejuízo funcional? Ou seja, eu estou tão ansioso, mas tão ansioso por causa da perda que eu tive ou algo parecido, que eu não consigo mais levantar, não consigo mais ir para o trabalho, não consigo mais resolver os problemas. Se está tendo um prejuízo funcional, possivelmente já está levando para um lado mais de uma patologia, possivelmente já tem uma indicação de medicar. Mas aqui a principal coisa que eu quero que vocês vejam é que a gente não pode medicar tudo. Outro aprendizado é de uma paciente que ela já usa medicação há um certo tempo e agora está tendo alguns desses sintomas. O que fazer? Muitas vezes eu vejo médicos querendo trocar a medicação, isso principalmente no início do tratamento. Não. O que a gente deve fazer quando o paciente já está em uso de uma medicação que funcionou em um outro período e agora tem novos sintomas? Nós devemos aumentar a medicação até a dose máxima. Sempre a intenção chega na dose máxima, que gere o máximo de efeito positivo, com o mínimo de efeito colateral. Esse é o objetivo. Inclusive, eu já vou aqui iniciar o assunto de uma outra paciente. Antes, um parênteses. Veja que eu falo outra paciente. Hoje eu tive somente um paciente homem e 5 mulheres. Ou seja, infelizmente os homens estão perdendo de lavada no quesito cuidar da saúde mental, o que é muito triste. Mas fechando aqui meu parênteses. Tem uma paciente que ela, por alguns problemas no trabalho, ela iniciou um quadro um misto de depressão e ansiedade. Eu iniciei o tratamento para ela. Ela teve ali uma melhora parcial, ficou alguns dias afastada, teve essa melhora, presta atenção nisso, voltou ao trabalho e voltou a ter uma piora. A dúvida é: será que foi a medicação que perdeu o efeito? Aqui eu sempre dou o mesmo exemplo. Imagina que você usa dipirona para dor de cabeça e ela sempre ajudou. Só que de repente um dia caiu um tijolo na sua cabeça e você usa dipirona e não ajudou tanto. Será que é a medicação que ficou mais fraca? Será que é a medicação que perdeu um efeito? Possivelmente não. É que o fator de agravamento, o fator que dá origem ao sintoma, o fator que dá origem aos sintomas, ele está mais intenso. Então essa paciente retornou ao trabalho, lá ocorreu um novo problema e aquela aparente melhora que teve com o início da medicação se foi e ela inclusive piorou o quadro. Ela veio numa suspeita: será que a medicação não está fazendo mais efeito? Será que a gente tem que trocar? Muitos médicos despreparados, o que fariam? Trocariam a medicação. E isso é muito ruim. O quanto eu recebo de paciente que fica
saltitando de medicação, porque às vezes o paciente vem mais demandante, aí vai lá no médico, ele troca, não melhorou, troca, não melhorou, troca. Não é assim. O ideal é uma prescrição mais bonita, a gente aumentar a dose da medicação. Então, o que eu fiz? Eu aumentei a dose da medicação dela e associei uma outra coisinha para ajudar ela a dormir um pouco melhor à noite. Mas o principal aqui é que eu não troquei de medicação, porque trocar é um início, é iniciar do zero. E isso é um chute. Pode dar certo ou pode dar errado, e depois talvez tenha que aumentar de novo a medicação. Então, muito cuidado, não fiquem saltitando de medicação para lá ou de medicação para cá. Sempre tentem aumentar, quando necessário, obviamente. Já tem um outro paciente aqui que esse foi um caso um pouquinho hoje mais complicado. Por quê? O que eu quero trazer dele? Ele já usa medicação para dormir há 20 anos. Ele usa uma medicação chamada Trazodona, que o nome mais comum é o Donarém. Ele usou por, eu acredito, 14 anos, alguma coisa assim. Imagina como isso alterou a química do sono dele. O cérebro dele já deve estar acostumado a uma pressão de sono exógena, ou seja, algo que vem de fora e força o sono dele. E aí, quando ele tenta dormir sem a medicação, o que ocorre? Não pega no sono. Para vocês que usam medicação para induzir ao sono há muito tempo, saibam que, caso vocês queiram tentar reduzir a medicação para dormir, vai levar tempo. Você vai passar perrengue, será difícil, não é tão simples assim. E isso precisa de um ajuste fino, algo progressivo, baseado na sua sensação de confiança. Mas muito cuidado, porque aqui o erro começou com um paciente ficando 14 anos utilizando medicação para dormir. Não existe tratamento farmacológico de insônia, não existe medicação que te coloca para dormir, existe medicação que te ceda. Esse processo natural de dormir tem que ser conseguido o mais natural possível. A medicação só vai lá e te dá uma porrada e te bota para dormir. E isso é para algo temporário. Se você já está utilizando a medicação para dormir há muito tempo, muito cuidado, busque um psiquiatra para te auxiliar nesse processo. Vamos ver aqui, mas olha, isso daqui foi interessante da minha última paciente. Ela também mora aqui pelo Rio Grande do Sul e ela é uma pessoa, ela mora sozinha, é uma pessoa que se sente mais sozinha e ela adotou um gato. Ela foi um lar temporário para uma gatinha. E o que aconteceu? A gatinha trouxe vida para a casa dela. Então, olha só que interessante. Muitas vezes eu sugiro para os pacientes, adote um bichinho, vai atrás de um bichinho, o bichinho vai ajudar. E as pessoas têm uma ressalva, não vai ajudar. Ajuda. Eu achei muito legal quando eu ouvi isso dela, porque agora o lar que era temporário virou definitivo. Ela realmente adotou a gatinha e está lá. E está fazendo uma companhia e uma companhia muito agradável. Essa paciente também foi um belo exemplo que o contexto está gerando sintomas nela. Então não é somente aumentar a medicação, não é somente medicar. Analise o contexto. Se você está numa situação ansiogênica, é esperado que você sinta ansiedade. Ansiedade é um sentimento humano. É graças à ansiedade que você olha para o lado para atravessar a rua. Se você não sentisse ansiedade, você não faria isso, você não estudaria para uma prova. E, só para finalizar, um tema mais do TDAH, que é hoje em dia a minha principal área de atividade. Foi uma primeira consulta de um paciente que já veio com diagnóstico de TDAH, já veio em tratamento, e eu quero passar aqui 2 aprendizados dele. Eu acredito que é um diagnóstico muito bem feito, só que, estranhamente, o profissional que ele foi passou o metilfenidato, mas não passou a referência. Ele passou o medato. Medato é um similar. Lembre-se que tem a referência, por exemplo, tem o metilfenidato, que é o composto farmacológico. Tem a referência, que é a ritalina, tem o similar, o medato, o atenze, e tem o genérico. Teoricamente, eles deveriam ser iguais, mas na prática tem pacientes que sentem a diferença. Eu sempre tenho a preferência por iniciar com a referência. Então, se eu quero dar o metilfenidato, o que eu vou fazer? Vou medicar com a ritalina. Por quê? Para você conhecer o padrão da medicação. Assim você sabe o que é referência, você sabe o que você deveria sentir na prática. Depois, quer testar o similar ou o genérico para ver se um efeito é semelhante? Sem problema nenhum.
mas comece sempre que possível pela referência. E uma outra coisa é que esse paciente tem uma característica que não falam tanto no TDAH. O TDAH é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, mas ele tem muitas queixas de impulsividade. Na verdade, o TDAH, os principais sintomas dele é uma tríade: déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. E curiosamente ele tinha isso, o que muitas pessoas não sabem. Eu espero que vocês gostem, espero que surja um aprendizado aqui para vocês, sendo profissional da área da saúde, sendo paciente, sendo um conhecido de um paciente da área da saúde mental. Eu espero que ajude. Qualquer dúvida tem aqui no comentário e fico mais do que à disposição.